E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Mendonça, host do podcast, e hoje estou aqui com meu sócio, Bruno Bétega. E sobre o que falaremos hoje, Bruno? Hoje vamos falar os erros jurídicos que podem quebrar a sua empresa. E você nem sabe. Para falar sobre esse tema super interessante para pequenas, médias, grandes empresas já estão mais estruturadas com relação ao seu jurídico, mas pequenas e médias empresas não. Temos mais uma vez no nosso podcast o Dr. Felipe Classen Diogo. Ele é advogado com ampla experiência em contratos públicos e privados, licitações, compliance, direito administrativo, regulatório e condominial. Atuou por mais de 8 anos em grandes empresas e multinacionais, incluindo uma Big Four, e uma das maiores seguradoras do país, onde desenvolveu sólida experiência em gestão jurídica, governança e análise de risco. Bem-vindo, ele também é o homem da montanha. Bem-vindo, Dr. Felipe. Aê, obrigado, galera. Advogado da Tomorrow, tá, pessoal? É isso aí. Fico feliz novamente de participar do podcast e prestigiá-los novamente, tá sucesso. 24º episódio, pessoal, que honra. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Eu participei aqui do terceiro episódio. Terceiro episódio, que legal, que legal. Fico feliz e hoje eu quero contribuir com vocês, né? Os principais erros jurídicos que o pessoal comete, né? No Brasil, que é um mundo com diversidades, muitos empreendedores, empresários que se arriscam nesse mundo todos os dias. E saber dos seus direitos, como estruturar sua empresa juridicamente, vai salvá-lo. Salva a vida. E evita problemas no futuros também. Que problemas vão ocorrer, tá? Se você não sabe, acontece com todo mundo. Aconteceu com a gente e acontece com todo mundo. E falando em lei, jurisdição, Constituição, o Brasil é um país de complexidade jurídica, talvez um dos mais complexos. Então, você estar bem assessorado com profissionais que se atualizam com relação a mudanças nas legislações, sejam elas fiscais, trabalhistas, que envolvem o dia a dia das empresas, é fundamental, porque o nosso judiciário ele está sempre mudando a regra, a interpretação, as questões de jurisprudência. Então, você saber um pouco sobre direito e ter uma boa assessoria não é custo, é investimento. E por falar nisso, doutor Felipe, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Conta aí com sua experiência em relação a direito empresarial, os principais erros jurídicos que as empresas pequenas cometem, na sua opinião, quais são? Pode ser um ou dois, assim, que geram mais impacto, assim. O que eu penso importante, assim, a estrutura sempre começa com os empresários, né, os empreendedores se jogando, e é natural isso, né? Eles se jogam, acabam montando um negócio com um amigo e não percebem, às vezes, o sócio com quem que você está se casando, né, na empresa. Então, eu diria que um dos principais, ou o principal problema é um acordo não elaborado entre os sócios, acordo entre sócios. O que eles fazem? Eles montam a sua empresa, né? As pessoas montam a sua empresa, abrem aquele contrato padrão que o contador faz na junta, sabe? Não sei, será que todos fazem isso? Não sei. A maioria. Na maioria. Acho que 95% das empresas fazem isso. Que é o contrato padrãozão, o contador vai lá e abre. É bonito, né? Você lê lá. Palavras difíceis. Palavras difíceis. E aí, o que acontece? Começando agora, não tem problema. Não tem todo mundo é amigo, né? Todo mundo é amigo. Vai dar tudo certo. E um dos principais erros é a falta de um acordo entre sócios bem definido. O que eu quero dizer com isso? Para quem está começando agora a empreender o empresariado. Você simplesmente tem um contrato padrão que vai definir qual que vai ser a empresa, né? Se ela vai ser uma empresa limitada. As cotas, a participação. Agora, o acordo entre sócios, ele vai trazer as responsabilidades de cada sócio, a questão da entrega, dos valores de retirada mensal, como que vai ser a votação e as decisões para o direcionamento da empresa, a votação para seguir em projetos novos, a saída de um sócio, a entrada. Então, tudo isso vai ser previsto nesse acordo entre sócios, e esse acordo entre sócios ele só vai ser importante e você só vai usá-lo no momento certo, que é
de um problema estrutural. Outro ponto também, eu não sei se você poderia explicar melhor, a questão de incomunicabilidade, que é para proteger quando tem a morte de um sócio, aí não pode o cônjuge assumir. Como é isso aí? Eu não sei se é incomunicabilidade. Você pode colocar incomunicabilidade, ou seja, que a sua empresa, na eventual morte de um sócio, ela não se transmite aos herdeiros, sucessores. Isso. Tem a impenhorabilidade, que é importante também, que o patrimônio... Sim, não pode ser... Que o patrimônio do sócio ele não pode sofrer a penhora judicial. Esses 2 pilares são... E tem mais um pilar que é importante, que no caso é a questão da... Eu esqueci agora. Pode exemplificar. Que a gente desenrola. Não, são esses 2 mesmo. A impenhorabilidade e a incomunicabilidade. São esses 2. Mas eu vou lembrar agora do terceiro. Tem um que também é... Que também é importante para acrescentar ali. Isso. E me fala um ponto, né? Você que lidar com essas pequenas empresas, já tem um certo... Quais as consequências quando você não tem um acordo societário? E eu sei, mas quais são as consequências que você presencia no dia a dia e para o pessoal ficar ali? Fez o contrato, por exemplo, fez o contrato padrão do contador, e aí chegou um momento de desgaste entre sócios, de litígio, e aí qual é a dor de cabeça? Entendi. A consequência é o seguinte: aquele contrato é aquele acordo verbal que você faz com o seu sócio. Na amizade. Na amizade. Então você define quais são os critérios. Então você define a participação dele. Se para ele fazer a participação ele tem que injetar uma grana ou não para participar. Define qual que é a participação dele, qual que é a contribuição dele com a sua empresa. Vamos imaginar qualquer tipo de cenário verbal, um acordo verbal. Qual que é? Aí o problema é o seguinte: você tem um problema com esse sócio, como que você vai conseguir comprovar que aquilo que você está falando verbalmente de fato aconteceu? Então a gente pode utilizar como exemplo, por exemplo, olha, o meu sócio ele ficou responsável pela empresa pela área de marketing ou pela área de vendas ou pela área de logística. O meu sócio tinha que cumprir tal função. Ele não tem cumprido essa função. E aí a gente pode, por exemplo, imaginar qualquer tipo de cenário. Esses sócios, quando entrar em litígio, ou seja, em discussões, como que a gente vai conseguir transferir para uma prova jurídica robusta, sem esse acordo? Então, esse é um principal problema, é você não definir de imediato quais serão os critérios adotados pela sua empresa. Sim. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que eu tenho um sócio que cuida da parte do RH. Mas o cara, uma vez por semana, vai lá e manda um e-mail. Tentei encontrar tal pessoa, não encontrei. Você vê que o cara não faz nada. Tô dando um exemplo, tá? Não faz nada, mas o cara tá mandando um e-mail ali. Ele pode argumentar, olha só, estou mandando e-mail, estou trabalhando nessa área. Mas você sabe que o trabalho dele é ineficiente. Enquanto os outros sócios trabalham 10, 12 horas, 14 ele trabalha 1 hora por semana. Isso, assim, nesse caso específico, isso claramente é um desvio de finalidade e aquela vontade, porque assim, a vontade de ser sócio, a jurisprudência e a justiça. O que é vontade de ser sócio? Esse cara enviar um e-mail só, ele está exercendo a função de sócio que foi definida? Então, não. Ele está tendo a vontade de ser sócio, de estar à frente? Não. Mas como é que o juiz interpreta? Aí a gente tem que pegar as provas. Nesse caso, por exemplo, específico, a gente juntaria, quais são as entregas e quais atribuições esse cara produziu na empresa durante 10 ou 2, 4 anos. Mandar um e-mail por semana? Quais são as relações dele com os fornecedores, com os prestadores, Sim. com os funcionários? Utilizá-los eles como testemunha até. Entendi. Então você vai produzindo prova. Você tem que mostrar para o juiz o seguinte: prova robusta de que esse cara não trabalhou e não exerceu a atividade de sócio. E aí, quem vai ajudar o jurídico são os próprios sócios remanescentes, né? No caso. Sim. É basicamente Vão juntar isso. material para comprovar. Esse cara não aparece mais. Olha, meu sócio não aparece mais, ele sumiu. O cara não vai no escritório. O cara não vai no escritório. Não tem registro de entrada dele. Ele não atende mais o telefone. O WhatsApp, é incomunicabilidade com esse sócio. Ele deixou de ter a vontade de ser sócio. Entendi. Né?
Qual a justiça que julga essas questões só por curiosidade, essas questões de sócio, de sociedade, de... A justiça civil. Civil. A civil que ela que vai definir os critérios, ela que vai julgar. Entendi. Tribunal de Justiça. Aqui em São Paulo é o Tribunal de Justiça. Estado de São Paulo. Então, se você, o ponto principal é conseguir as provas para poder... Porque assim, agora, tem um detalhe. A gente está falando numa hipótese que não existe um acordo entre sócios, Sim. com as regras definidas. Então a gente vai... Sem esse acordo entre sócios, fica mais difícil comprovar. Não é impossível, mas é mais difícil. É uma briga mais densa. Porque é por prova. Agora, não conseguindo provar uma prova frágil, aí vai acontecer o quê? A gente remete para a legislação. E aí vai dividir-se igual, responsabilidades de acordo com a responsabilidade da sua cota. Entendi. Na sua opinião, o que é que experiência, o que é que gera, na maioria dos casos, a exclusão de um sócio? Desvio de finalidade, fraudes. Fraudes é a mais comum, né? A fraude é o sócio que está metendo a mão, né? Que a gente diz. E isso ele não prejudica, além de ele estar prejudicando a empresa, ele pode, se não ficar uma definição, uma comprovação de que ele que está exercendo essa função, até dividir com o seu outro sócio remanescente, em alguns casos. Entendi. Por exemplo, os Fraudes, passivos que ele gerou por causa dessas fraudes, ou seja, por fingir o pagamento de um fornecedor, não pagar e esse dinheiro ser desviado para a conta dele. E a empresa fica responsável por essa dívida causada por ele. Dívida, porque o credor, né, a pessoa, né, o credor, ele não quer saber se o seu sócio desviou ou não, né? A empresa o prejudicou, o CNPJ o prejudicou. Então a empresa vai responder por isso. Você, como sócio, também responderia. Agora, isso não necessariamente significa que você vai ficar no prejuízo. De repente, se sua empresa tiver que promover algum ajuste ou uma compensação por perdas e danos para qualquer fornecedor, enfim, você tem a opção de entrar com uma ação de regresso contra o seu sócio. Entendi. Que é você restituir, ou seja, a empresa teve um prejuízo por uma conduta sua para com um terceiro. Né? Então a empresa vai ajustar essa perdas e danos, fazer um acordo contra o terceiro, mas esse prejuízo não vai ser da empresa. Eu vou entrar com uma ação de regresso contra aquele sócio que prejudicou a empresa. Então ele adiantaria, do caso, a empresa A, né? Nós somos sócios aqui, para ficar mais claro. Sim. Porque às vezes a gente está falando com a audiência. Na prática, né? Na prática. Não tem no jurídico. Então, nós somos um sócio. De repente, o Bruno cometeu uma fraude e lesou uma outra empresa, um parceiro comercial nosso, ou um fornecedor. Essa empresa ela não vai acionar o Bruno, pessoa física. Ela vai acionar... O Bruno representa a nossa empresa. Ela vai acionar a nossa empresa e provavelmente a nossa empresa vai responder por isso. Agora, isso não significa que nossa empresa vai tomar o prejuízo sozinho. A gente vai se reunir e vai pedir para o Bruno uma ação de regresso contra o Bruno, porque o Bruno responda na sua pessoa física a responsabilidade e prejuízo da empresa que a gente tomou. Entendi. Legal. Aqui uma dúvida técnica, tá? De um ouvinte do nosso podcast, ele mandou a pergunta, né? A gente comentou que teria um assunto voltado para direito empresarial, e a pergunta dele é o seguinte: vou tentar ser o mais claro possível, que não é uma pergunta muito simples, mas eu vou tentar trazer de uma forma clara para a nossa audiência. A empresa, ela tem, ao longo da operação, ela teve uma necessidade de um volume maior de aportes de sócios, por plano de expansão, por compra de material, enfim. Só que um dos sócios não conseguiu corresponder com esse volume de aporte, né? Do ponto de vista societário, o que é que acontece? Ele perde a quantidade de cotas, qual é a consequência disso? Deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos lá, eu vou colocar na prática. A empresa precisou fazer um aporte de 100 mil. Cada sócio tem 20, são 4 sócios, cada um tem 25%. Os 3 sócios conseguiram integralizar esses 75 mil. Né? E esse outro sócio, com 25 mil, não conseguiu integralizar, disse que não tem dinheiro, que não vai conseguir. Qual é a consequência disso
do ponto de vista jurídico? O que fazer, assim? É que assim, a gente tem que... esse sócio ele é importante, porque para mim já caracterizou que ele não vai participar da sociedade. Ele não teve a contrapartida que é participar. Então, a participar da sociedade não exige só... Tem dois tipos, né? Sim. Vamos lá, vamos separar. Legal. Dois tipos. Uma é a participação com dinheiro, investidores. Né? Então, sim, sócio investidor. Sócio investidor. A outra participação, além do sócio investidor, é o sócio que vai trabalhar exercendo sua prestação de serviço. Então, ele vai doar à empresa o seu trabalho intelectual e seu know-how. Sócio administrador, né? Sócio administrador e não vai injetar. Então, no caso que você está me falando, me parece que existe a contrapartida não só de prestação de serviço, mas também de injetar a grana. Isso. O que eu sugeriria? Um acordo bem definido de sócio. Porque é o seguinte, para a empresa, para ser estruturada essa empresa, para o registro dela, o registro, você não tem como você colocar no registro, de repente, que ele vai aportar, que ele já... Para o registro é como se ele já tivesse aportado. Porque vai ter a porcentagem das cotas. Então pode-se dizer de duas maneiras. Ou você divide os 25% que seria dele, você não colocaria ele nessa sociedade no começo, remanejaria a porcentagem entre os 3 sócios remanescentes, e com o tempo, quando ele tiver o dinheiro através da sua participação com prestação de serviço, ele aportaria e compraria 25%. Entendi. Esse seria o melhor caso. No caso, ele sairia da sociedade. Ele nem entraria na sociedade. Mas ele já está na sociedade, no exemplo. Ele já está na sociedade. Ele está lá, já trabalhando. Tá. Então, ele estando trabalhando, eu acho que vale a pena o quê? Fazer um acordo entre sócios para que ele compre a parte dele, acrescida de juros, correção, não sei a data que ele entrou, vamos supor, que era para ele ter entrado 2 anos atrás, 25% equivaleria a quanto da empresa e que ele faz um plano de pagamento para ele comprar a parte dele. Eu acho que esse seria o ideal. Porque essa empresa, ela tá vulnerável. Sim. Ela tá vulnerável. Tem um cara que, eu não sei, provavelmente o contrato dela pode estar contendo que esse sócio pagou esses 25%. Sim, sim. Já aconteceu de casos... Isso, mas assim, pelo exemplo, já tá tudo ok. A consequência é que esse cara... Tá, a consequência, então, respondendo. A consequência é que esse cara tem 25% da empresa. Independente dele não ter pago. Entendi. Ele tem lá os 25%. Ele tem 25%. Porque se ele não tem dinheiro para aportar esse valor... Porque aí que tá. Houve um consentimento tácito entre os demais sócios na operação. É óbvio que o que eu tô tentando dizer. Sim. Eu não tô vendo o caso. Claro. Mas o que eu entendo, quanto tempo mais ou menos essa empresa existe? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar... Tem um ano. Um ano. Foi feito o aporte, né? Foi feito todos os sócios fizeram o aporte dessa forma. E aí a empresa, ao longo desse 1 ano, ela teve necessidade de novos aportes, além da integralização inicial de capital. Mas ele também não integralizou. Integralizou. Ele integralizou. O inicial. Agora houve necessidade de novos aportes. Então, todos os sócios estão colocando os aportes de acordo com sua cota. E ele não. E aí, essa que é agora eu entendi. Entendeu? Eu pensei que ele não tinha entrado. Não, esse entrou. Ele entrou, então ele integralizou. Sim. Mas não está fazendo os aportes que a sociedade está demandando para a expansão e para o início de operação. Tá, e aí, então, assim, o que eu entendo, ele não está cumprindo com a sua parte societária, que é o ônus e bônus, né? Isso. Ele não está colocando dinheiro. Isso. Essa empresa, ele deveria colocar esse dinheiro, porque se ele não colocar, ele está prejudicando os demais sócios na responsabilidade da questão da cota do aporte. Exatamente. Que os outros sócios vão ter que honrar essa parte que seria dele. Dele. A dúvida é o que fazer com esse sócio. Não tem muito segredo a não ser sentar numa reunião e explicar para esse sócio a importância desse aporte à obrigatoriedade e caso ele não venha, fazer um planejamento de pagamento, nem que se desconte da retirada de lucro dele. Né? Mas o ideal é fazer esse sócio efetuar esse pagamento. Sim. Porque se ele não efetua esse pagamento e tiver um lucro ou prejuízo, não vai ser abatido esse valor. Sim. E esse acordo, por exemplo, o acordo societário que foi feito lá no começo, tinha que estar descrito, esse sócio precisa fazer aportes conforme os outros sócios, sei lá. Deveria. O acordo de sócios preveria... além de... Isso. O acordo entre sócios, essa questão é muito interessante. Eu acho que eles têm que fazer esse ajuste.
para ontem. Sim. É sentar à mesa e discutir, olha, já que você não tem esse valor, você está provavelmente eles retiram lucro, né? Sim. Para ser isento de... Agora, ó, Sim. mas vamos supor que também, aí eu vou te jogar na mesa aí, já que vocês estão jogando no ventilador, eu vou piorar a situação. Aí juntam os 4 sócios, né? Aí juntam os 3, pô, vamos colocar cada um aqui 200 mil agora. Tipo, jogar pimenta no negócio. Pimenta que eu lembrei do outro, desculpa, eu lembrei. Inaliabilidade. Sim. Nós 3, eu tava lembrando, desculpa, audiência. Depois a gente volta pro agora eu entendi. Na ineabilidade. Mas junto os 3, vamos botar agora 100 mil cada um, 300 mil, você vai ter que botar mais 100 mil. Não seria você estar colocando essa pessoa uma obrigatoriedade de colocar um valor que não é condizente, sei lá. Isso teria que ser tratado no acordo de sócios muito bem definidos para dizer que existe um limite desses aportes ou como funcionaria isso? Não existe o limite, é a necessidade da empresa. Isso. Agora, tem a necessidade e a possibilidade dos sócios, né? Agora, uma alternativa que eu estava pensando, por exemplo, se esse sócio não tiver dinheiro, é abaixar a porcentagem dele de participação. É isso, diluir a cota, né? Diluir a cota, porque aí você não tira... na verdade, é como se tivesse injetando uma grana, porque a parte dele seria diluir, a parte equivalente, a porcentagem que ele não consegue pagar, seria diluído entre os outros sócios. É uma alternativa. Mas aí seria um acordo que você faria com ele, né? Isso foi o que aconteceu com o Facebook. O problema todo é que ele assinou o Eduardo, que foi justamente brasileiro? isso. Houve um volume expressivo de aporte financeiro e a cota dele foi a única que foi reduzida tipo a 0,0000. E ele, por ter uma relação de confiança e afoito ali, assinou. Mas aí depois foi revertido porque... mas é um outro caso. Ali realmente houve a má-fé ali de... Mas veja que interessante, assim, ó, não tem como escapar. Vamos pensar. 2 alternativas, ou o sócio, eles participam iguais, ou ele injeta uma grana, porque a sociedade não é só no bônus que você está tirando. Sim. Você também injeta também no ônus, que é a participação. Então, se esse sócio ele não está colocando dinheiro, não tem a possibilidade de colocar, ou até não é interessante dependendo das condições. Vamos supor que ele vai injetar a grana para prazos daqui 4 anos. Será que é interessante? 4 anos esse sócio? A melhor coisa a se fazer é diluir a participação. Sim. É isso. O cálculo para diluir, ele é feito baseado no que é aportado na sociedade e o que ele não coloca. E o que ele não coloca. Por exemplo, Vai ser nesse caso, assim, não sei quanto tempo está nessa situação, mas, por exemplo, valeria a pena colocar qual é o valor, se ainda vai existir valores, porque assim, se estão precisando injetar dinheiro todos os meses, acho que talvez a saúde financeira dessa empresa não ou também quer expandir também, pode ser. Mas o legal é que o valor total, você fazer a regra de 3, né? Dividir o valor total pela participação em 100, né? Sim. E diluir a parte dele, então de repente em 25% ele ficaria com 15%, não sei. Sim, depende do aporte. Mas tem que se fazer isso, porque com o passar do tempo, não fazendo, os sócios eles estão consentindo com isso. E depois não adianta reclamar, porque depois, futuramente, o sócio vai reclamar, a primeira coisa que a outra parte vai alegar, que eu alegaria, peraí, depois de 3 anos 3 anos nessa situação, você está reclamando agora, ou se não tem nada escrito, eu posso alegar, por exemplo, olha, não foi isso que a gente acordou, não. Vocês me isentaram dessa cota. É por isso que quando você for abrir uma empresa, você precisa ser muito transparente na informação do que vocês vão fazer nos próximos anos. De tudo. De tudo. Até mesmo se você é um sócio que não tem dinheiro, no caso. Você não tem lá o dinheiro para fazer esses aportes. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o jogo. Falar, ó, pessoal, eu quero entrar, eu quero trabalhar aqui, posso entrar com a minha parte, com a minha inteligência, com a parte intelectual do negócio, mas eu não conseguiria entrar com esses aportes. Existe algum acordo?
Não existe. Então, passaram bem, vai para um próximo. Existe no acordo, pronto, cara, você tá conseguindo aí, você tá... Mas se você não for transparente nos objetivos de todos os lados, você vai ter problema lá na frente. E se a empresa começa a mudar o rumo, as pessoas não estão estão agindo de má fé com você também, né? Tem esse outro lado. E aí a importância que eu Tem falo... que tomar muito cuidado, é muito delicado esse assunto. O acordo de sócios ele vai resolver isso, porque o acordo de sócios é um contrato entre você e seu sócio. A parte da natureza jurídica da empresa, Sim, né? Registrada sim. na junta. É isso. Agora, não tem problema nenhum. Isso é muito comum. Empresários, um entra com dinheiro e o outro com a mão de obra. Com a mão de obra, Com a sua experiência. Mas sem um acordo de sócio, aí que tá o problema. Porque no começo que eu falo assim, vamos imaginar que no começo vocês estão, né, tudo certo e tal. Aí o que começa? Que eu vejo também muito. O cara que injetou o dinheiro não põe a mão na massa, mas foi o acordo deles desde o começo. E o cara que não injetou dinheiro reclama. Putz, meu, tô tocando essa empresa sozinho. Tô cansado, esse cara só ganha dinheiro agora. E eu não recebo sem fazer nada, eu que trabalho. Isso vai acontecer. E é natural que isso aconteça. Sim, vai acontecer, ainda mais se a empresa começar a gerar receita. Gerar receita. Porque vai olhar, pô, tô trabalhando aqui pra caramba, a pessoa não tá me ajudando em nada, e agora? Como é que vai ser? E aí tem dois lados, né? O lado do investidor. Fala, peraí, mas você não tinha nada. Eu coloquei o dinheiro. Sem o meu dinheiro... Eu acreditei em você. Eu acreditei em você. Sem o meu aporte, você não ia... Mas assim, eu assumi o risco. E do outro lado, o cara... mas eu tô trabalhando muito, já se passaram 2, 3 anos, eu já dobrei o seu retorno e eu continuo trabalhando sem parar. Dá para entender os dois lados. Aí, nesse caso, acho que a melhor coisa é fazer um acordo de sócios novamente. Exato. Ou faria, nesse caso, desmancha, como é que seguiria? Ou vende, vende. Um adendo, né? Um adendo. Isso que é interessante, o acordo... Porque é complicado até para o investidor, porque, eu coloquei o dinheiro aqui, o acordo é esse, eu não quero fazer acordo nenhum. E aí, como é que resolve? Aí tem duas umas, porque assim, sem um acordo, é possível a gente fazer os adendos, as supressões do acordo entre sócios, retificações, enfim, mas tem que estar o quê? De acordo, sócios. Não basta um querer, né? Olha a importância do acordo de sócios, de você começar um negócio sem você fazer a previsão daqui 10, 5 anos. Como que vai ser o prejuízo? Não, e outro detalhe, né? Olha como é importante, em vez de D2, ter 3 pessoas, né? Na sociedade. Porque... Ajuda a decidir. Ajuda a decidir. Porque 2 ganham de 1, né? Agora, 50% você vai ter um problema aí. Um problema. Então tem o majoritário e o minoritário. O majoritário, ele... Acabou. Agora, olha que interessante. Tem casos que eu já peguei do cara vai fazer uma sociedade com um casal de amigo. Aí tem... Não existe, cara. Aí se separa. Não existe. Não, sim, então vai, por exemplo, você tá fazendo sociedade com um casal de amigo. Você vai perder na decisão. Sempre. Então, assim, tem um casal contra você. A menos que você tenha um caso com a mulher. Aí... Não, o que eu vou falar para quem tá ouvindo a gente, é mais fácil você fazer sociedade com uma pessoa que você não conhece do que com um amigo seu. Tá? Isso é verdade. Porque quando você não conhece a pessoa, você está criando uma sociedade com uma pessoa que você não sabe nada. Então já entra com um nível de desconfiança, um nível de respeito, um nível de diplomacia que você vai medir o que você está fazendo. Agora, quando você tem um amigo seu, você acha que é mil maravilhas, tudo pode e tudo mais, e aí que o negócio desanda. E você acaba perdendo até a amizade. Isso eu já presenciei. Legal. Desculpa, Bruno, interromper, só para não esquecer. O termo que você utilizou, né? Que foi incomunicabilidade. Inaliabilidade. Inaliabilidade. O que seria isso na prática? Você não pode alienar o bem da empresa. Ela é inalienável. Perfeito. Né? Então, assim, o que é? Você não pode colocar ele para vender, hipotecar, né? Assumir empréstimos, dívidas. Maravilha. Empenhorabilidade protege de credores. Isso. Né? Inabilidade seria, por exemplo, um sócio faleceu.
Aí, sei lá, a esposa foi lá e assumiu. Ela pegou e hipotecou o negócio. vou vender. Uma sala comercial que Uma você sala, tem. tem um bem, olha, tem uma frota de carros, tem Sem uma falar sala com comercial. ninguém. Sem Ela falar com foi lá. ninguém. Foi lá e hipotecou o negócio. Vamos pegar um empréstimo? Vamos. O que a gente dá em garantia? Dá a sala comercial da empresa, Isso. dá a frota de carros, Caramba. né? E é triste porque você vê um negócio que demorou 30, 20 anos para ser construído, sendo diluído, assim, em horas, assim, por umas decisões desse nível, assim. Eu coloquei coisas interessantes, assim. Você vê, por exemplo, o tributário também, questão tributária, que pode também Vamos trazer falar sobre isso, consequências. Mas para você aqui na prática, como é que o jurídico pode aumentar o lucro de uma empresa? Confusão patrimonial também. Você vai lembrando. Sim. Confusão patrimonial. O que é isso, né? É você misturar o dinheiro do seu sócio, pessoa física, com a empresa. jurídica. Antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que é legal falar isso também, Sim. que é uma blindagem patrimonial que eu acho interessante. Por exemplo, como que você blinda a sua empresa de um problema fiscal, tributário, trabalhista? Para você blindar uma empresa, porque assim, para não ser tão técnico, o pessoal fala assim, eu vou montar uma holding Sim. e vou estar blindado do meu patrimônio. Teve até algumas mudanças recentes, né? Isso. Então, por exemplo... Fale de holding. Conta pra gente um pouco disso. É interessante esse assunto. Mas a gente vai chegar lá, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, às vezes para eu atingir uma dívida da pessoa física do meu sócio, ele pode interferir na minha empresa? Depende. A holding às vezes não salva se existir uma confusão patrimonial. O seu sócio ou você utiliza o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física e vice-versa. Se for caracterizado isso, é justamente possível pedir o advogado ou o credor buscar uma desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa ou do sócio. Então isso também é muito importante, você separar bem dinheiro da empresa, responsabilidade da empresa e o seu pessoa física. Esse é um dos erros. Só para fechar esse gancho. Sim. Pô, legal. Bacana. E, na sua opinião, assim, como é que o jurídico pode aumentar o lucro de uma empresa? O lucro ou evitar prejuízo, né? Ou gerar lucro, assim, como na sua opinião, por exemplo, algumas decisões jurídicas tomadas antes de um problema, e que tipo de decisões são estratégicas assim para a empresa aumentar a sua lucratividade? Vou dar um exemplo mais comum, mais prático, é a ação trabalhista. Vamos colocar, tem muitos empresários ou empreendedores que em vez de contratar CLT, contrata por pejotização. Sim. Né? Então, por exemplo, onde que o jurídico conseguiria te ajudar? Às vezes numa ação trabalhista, por exemplo, vamos voltar, o que se enquadraria num vínculo trabalhista, vocês sabem? Tem que ter os 3 pilares, 4, tá? Então, praticamente eu fiz um contrato PJ, os meus funcionários são PJs, eu não vou ter problema, depende. Se eles conseguirem comprovar 4 vínculos, quais são? Quais são? Tá, pessoalidade. Pessoalidade é o quê? Pessoalidade, para se comprovar um vínculo trabalhista, tem que ser definido 4 pilares. Esses 4 não pode ser 3 ou 2, os 4 tem que estar. Então, pessoalidade, aquela pessoa presta serviço para você. Ela não é substituída por outra, somente ela, né? Pessoalidade. Sim. Subordinação, ela responde hierarquicamente. Então, aquele empresário que tem um contrato de PJ com o Euclides, vamos colocar Euclides o nome, né? O funcionário é Euclides. Fiz um contrato de PJ, mas esse funcionário, ele tem habitualidade, ele vem todos os dias, recebe um pagamento, onerosidade, frequência, mesmo valor, responde, ele é subordinado a mim, né, que é a subordinação, já está caracterizado o vínculo trabalhista. O que a gente pode evitar isso? É tentar mexer, não tentar mexer, alertar que às vezes, se você está economizando um funcionário PJ, de repente numa ação trabalhista, esse risco pode ser dobrado, triplicado para você. Tem ações de 30, 40, 50 mil reais, dependendo do funcionário. Então, se você às vezes tem um jurídico forte que vai te orientar a isso,
fazer um custo tributário e uma orientação adequada, você consegue evitar uma ação trabalhista. Sim. Eu acho que mais do que ajudar a crescer economicamente, eu acho que o mais importante, na minha opinião, é Proteger, né? proteger a sua empresa, proteger o seu patrimônio, proteger a empresa e evitar riscos, preveni-la, né? Ou seja, quando tiver o problema, atenuá-la, né? Maximizar, minimizar os problemas. Sim. Legal, legal. É importante porque você vai correr, se você gera muito contrato com o cliente, contrato com... Se você trabalha com as pessoas que trabalham para você, estão no regime PJ, né? Estão como prestadores, você tem que tomar muito cuidado nesse lado, né? Outra questão é o relacionamento com fornecedores, um contrato mal elaborado, por exemplo. Sim. A importância do jurídico nesse assunto, porque às vezes você faz um contrato com um fornecedor mal elaborado, que prevê fidelidade, multas complexas, que lá na frente pode dar um prejuízo gigante para você. E tu fala, putz, se eu tivesse um jurídico que me orientasse numa cláusula, eu vou dar um exemplo, um exemplo interessante. Não sei se a gente pode falar de exemplo, mas vamos falar só. Pode, deve. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, caso real. Uma empresa de logística. Só não falar nomes que eu acho que... Tá, a empresa... Uma empresa de logística fez um contrato com uma grande varejista, né? Então esse contrato, só que aí o que acontece? A grande varejista, ela tinha um poder econômico maior, usou a sua influência do jurídico, com a logística que estava começando. Então essa empresa varejista, ela fez um contrato que a gente chama de adesão. Depois a gente fala isso. E o contrato de adesão, ele colocava uma cláusula que o pessoal da logística não tinha jurídico, não se atentou. Ele colocava uma cláusula de que existia uma fidelidade nessa prestação de serviço de 12 meses. Se em 12 meses houvesse uma rescisão antecipada... Tinha essa carência aí. Tinha a carência de 12 meses, exclusividade que não foi atento. Nossa. E se a rescisão fosse antecipada, ele pagaria equivalente a 12 meses do contrato, que daria mais ou menos 1 milhão e pouco. 49 páginas, aconteceu, é caso real. A pessoa assinou, né? A logística assinou. Depois de 6 ou 8 meses, a logística começou a varejista grande começou a inventar, caçar pelo em ovo, que ele não estava cumprindo a SLA. Eles não estavam cumprindo o contrato. E aí acontece, inevitavelmente, numa relação contratual, de repente você não cumpriu algumas coisas. É normal isso. Sim. Você pode ter uma brecha de não cumprir algumas coisas. E eles se pegaram nessa brecha para rescindir o contrato. De forma motivada. E ocasionou uma multa de 12 meses equivalente. Então, assim, você vê, por exemplo, eu diria que o jurídico ele evitaria um prejuízo, né? Sim. Mas ter um jurídico evitaria um lucro. Porque o dinheiro que eles deixaram de pagar, o dinheiro que eles pagaram pela multa seria equivalente a um lucro. Nossa, mas isso é, de certa forma, de repente do caso... não vou opinar nada, não vou falar nada, porque... assim, tudo vai ser depois discutido na justiça. Né? Isso vai para a justiça. Mas assim... Caberia, por exemplo, essa empresa de logística tentar comprovar uma litigância de má-fé, uma coisa assim... Isso aqui eles estão usando... Mostrar, olha, tudo tem sido feito com... Por isso que é tão importante que a empresa organize, mapeie e corrija processo e faça a documentação de tudo. Então, assim, a empresa conseguir, com material fático ali, provar que foi tudo ok, mas isso aqui foi um detalhe muito irrelevante que não comprometeu a qualidade da entrega, não deu prejuízo pro contratante, né? E aí quebrar esse nexo causal aí que ele... É possível, mas é o que eu falo, assim, a dor de cabeça... Nexo causal. É um termo jurídico. É um termo jurídico. Que foda. Caramba, velho. O pessoal vai explicar pro pessoal o que o que seria... Nexo. Não, nexo, a conduta teve um nexo. A conduta teve uma consequência direta no caso. Existe um nexo. Isso. Até por conta disso, até surge uma dúvida, porque a gente tem um acordo societário, tá tendo um acordo de trabalho. Mas e se a empresa, o fornecedor, o contratante, ele exerce aquela atividade, mas de forma ruim e grotesca? Mas ele exerce.
Por isso que é importante você ter no caso é para proteger a empresa, você está falando, né? Proteger, ou até mesmo, não nesse caso, a pessoa... Como é que é? Tava causando um nexo causal. Nexo causal. Eu vou dar um exemplo assim. Vamos É supor... o que justifica o motivo da ação, entendeu? porque a rescisão, geralmente, ela pode ser motivada ou imotivada. Aí que teria um bom jurídico. Porque acho que deveria se colocar uma cláusula no sentido seguinte. Em caso de falha reiterada, ou caso não cumpra as obrigações, é possível a rescisão antecipada do contrato sem a multa. Porque, às vezes, justifica uma fidelização do contrato pelo investimento que a outra parte vai colocar no negócio. Isso. Para a gente tentar exemplificar, colocar uma empresa de portaria remota. Então, ele pega um prédio e a empresa de portaria remota fala assim, olha, eu banco toda a rescisão do funcionário, eu vou colocar todos os meus equipamentos em comodato, Sim. eu vou investir 200 a 300 mil reais no seu condomínio. Porém, e eu acho justo, você vai ter que ficar comigo 60 meses. Eu particularmente acho justo. Então tá, você está colocando um dinheiro, 250, sei lá, 100 mil, não sei. E eu tenho uma contrapartida que eu tenho que ficar no negócio porque é racional, é justificável eu ficar. Agora, o que o jurídico deveria alertar, e nosso trabalho é esse, assim, peraí, um pouquinho. 60 meses... É muito tempo. São 5 anos. Então, durante 5 anos, eu não posso rescindir o contrato sob pena de uma multa de 100% do valor investido, 80%. A gente pode trabalhar de duas formas. Nesse caso, a gente tem que colocar uma válvula de escape, que é o seguinte, eu cumpro esse contrato, essa fidelização, porque é justificável pelo investimento, mas, em caso de falhas reiteradas, ou caso você, empresa contratada, não cumpra com as suas obrigações, eu posso rescindir o contrato sem pagar essa multa. Por exemplo, nesse caso, de porteiro autônomo, foi que você citou? Uma portaria autônoma. Isso foi um caso recente. 2 meliantes entraram numa residência que era monitorada com esse sistema, passaram 5 horas no condomínio lá e fizeram uma limpa. E saíram. E a empresa não identificou e não agiu ou agiu de forma tardia. Esse já é uma justificativa seria uma justificativa de rescisão. Olha, vocês não estão prestando serviço de forma adequada. Seria, exatamente, seria. E essa é a importância, porque aí você consegue fazer a rescisão motivada por um descumprimento. Não fui eu que dei a causa. Você que deu a causa à rescisão. Sim. E também, outra questão importante para falar, assim, outro aspecto também são aqueles contratos, por exemplo, vamos pegar aquelas empresas que fazem aqueles contratos de adesão que prevê renovação automática, por exemplo. Essa renovação automática, pelo Código de Defesa do Consumidor, já é uma cláusula abusiva, por exemplo. Então, de repente, uma revisão automática, o contrato... Eu tô criando cenários, tá? Entendi. Vamos supor que você presta um serviço e o seu contrato, ele tem uma duração de 12 meses. 12 meses com renovação automática. Essa renovação não foi aceita. E passados 12 meses, você continuou com a operação e acabou investindo mais no negócio. Entendi. E depois que você investiu, depois de 12 meses, o contratante sai, peça de rescisão. E aí você vai querer que em muitos casos, você vai ter que pagar uma multa. Mas então a cláusula com renovação automática é uma coisa que você tem que ficar atento. Aí, no caso, juridicamente falando, você sugere que ocorra um novo contrato. Exatamente. É importante você pedir o aceite. Fazer nem que seja um adendo, um aditivo. Entendi. Para você colocar uma renovação condicionada à aceitação. Sim. Eu acho que é importante isso. Sempre importante renovar contrato, então, de certa forma. Sim, sempre é importante. Gente muito comum, empreendedores que vendem online. E aí venda online é aquela coisa de o produto não aceitar a devolução depois de 7 dias. Antes dos 7 dias, até 7 dias. Sim. Não colocar um saque, que é importante você colocar um saque. Tá. E na sua opinião, Felipe, quando é que a empresa, assim, pela sua percepção de mercado, quando é que uma empresa precisa
contratar uma assessoria jurídica? Em que momento isso é importante? E fundamental, necessário, imprescindível? Vamos ser sinceros, tem a necessidade, para mim, assim, de maneira clara, no primeiro momento que você começou um negócio. É importante você ter uma orientação jurídica. Porque não só o contador é importante, como o jurídico, a gente trabalha junto. Agora, a gente tem que saber a necessidade de cada empresa. Tem empresa que não vai ter uma necessidade de manter uma assessoria mensal, por exemplo, mas que contrata por atos específicos. Sim. É importante. Então, fazer um acordo de sócio, contrata por ato específico. Agora, quando uma empresa... Eu acho assim, ó, se eu fosse um empresário, quando que minha empresa começou a crescer, começou a ter uma relação empresarial importante, começou a entrar bastante recurso financeiro, já tem funcionários, já movimenta legal. Já é um momento de... Já é um momento, mas eu acho que vai da necessidade de cada pessoa. Eu acho assim, jurídico, ele é importante para qualquer começo. É o seguro, né? O seguro de vida. É o seguro. Você faz seguro do seu carro. Então, né? É justamente isso. Essa analogia eu sempre falo. Acho que eu fiz aqui da última vez, né? Eu não sei se eu fiz, mas imagina que é um seguro mesmo. Você está diluindo no seu negócio. Por exemplo, você paga, de repente, R$2.000 por assessoria, né? Mas aquilo, por exemplo, te evitou uma dor de cabeça de 50 mil, Sim. 80 mil. Será que justifica? Ou a sua empresa fechou, por exemplo, marcas, registro de propriedade intelectual, de marcas. Será que isso, um bom jurídico, porque muita gente não sabe, a gente vai abordar isso. Então, é importante, você tem que avaliar. Para mim, você iniciou sua empresa, contrata um advogado por atos específicos, se você não tem condições, para ele fazer um acordo de sócios bem elaborado, um contrato padrão de fornecimento de serviços, prestação de serviços. São duas perguntas que elas estão casadas, digamos assim. Os sinais, na sua opinião, que uma sociedade vai dar problema, pela sua experiência aí jurídica, quais são os sinais assim que as pessoas precisam ficar atentas de possíveis litígios e problemas? Eu acho que o primeiro sinal é aquele sócio que ele não vai te acrescentar em nada. Ele é seu amigo. Ou seja, e vice-versa. Então você tá tendo um sócio, mas esse sócio ele não está te agregando nada. Ou ele é igual a você, faz o que você faz. Faz o que você faz. Esse é um principal aspecto. Outro aspecto é a questão financeira. O sócio tem as mesmas condições, ele está alinhado com os mesmos objetivos de você, e ele tem capacidade financeira para honrar os compromissos. Importante. Por isso que a transparência, quando você for fazer uma sociedade... Agora, mais do que vocês que sabem, vocês me responderiam essa, porque vocês já estão na agência, assim, o que vocês... Eu também estou curioso para saber nesse assunto. O que vocês entendem nesse assunto? O que eu vejo é aquele ponto. Quando eu comecei com o João, a gente era conhecido, colega. Conhecido, mas amigo não. Não tinha uma amizade de anos. Então era muito respeito profissional entre um e o outro ali. Entendeu? Verdade. Isso é um ponto principal. Segundo, a gente tem uma linha de raciocínio meio parecida. De muito respeito, ética, também... Valores parecidos. Aí, o que você tem que... Aí, respondendo a sua pergunta, que é super interessante, inclusive, o lado empresarial e o lado jurídico dialogando. Contradições. Por exemplo, o sócio, ele acorda uma coisa com você aqui, passa uma semana, não foi bem isso que eu falei, não foi bem isso que ficou acertado, e você precisa ter a necessidade de documentar. Quando você precisa ter a necessidade com o seu sócio de documentar as coisas, registrar áudio, registrar e-mail, registrar... Já é um red flag aí que pode dar muito ruim. Outra coisa é cumprir acordos, né, verbais. Você vê que a pessoa falou uma coisa com você, acordou, tal data, chegou na data, não aconteceu nada. Problema. Vai dar problema. Então, assim, o que eu deixo aí para a audiência é: procure pessoas com valores alinhados ao seu.
Ah, eu não conheço o suficiente. Conheça o suficiente para se vincular. Para entrar na sociedade é casamento. É muito parecido. Então, assim, você vai ter briga, você vai ter discussão, você vai ter diálogo, você vai ter cumplicidade, você vai ter parceria, você vai ter comprometimento, você vai ter aprendizado, você vai ter fidelidade. Então, assim, é uma relação muito semelhar ao matrimônio. Então, assim, escolher um sócio passa muito por isso. Então, assim, se é uma sociedade mais complexa, com muitas pessoas, busque saber no mercado como são essas pessoas, faz um background check para saber quem é quem, as relações que essas pessoas tiveram em outras empresas, para você não se prejudicar. Quem fala que é uma pessoa que tem uma certa experiência com acordo de sócios, com contratos empresariais e com... Não basta só primeiro de tudo é a confiança que eu entendi. Confiança, estar alinhado, os valores, propósitos. Acho que transparência, imposição também, por exemplo. Muitas vezes quantas vezes eu já cheguei pro João, e se a gente fizesse isso, isso e isso? E Bruno, eu não acho que isso a gente está sendo transparente, não acho que isso é idôneo, não acho que esse é o caminho mais correto que a gente deveria seguir. E é o ponto de você ter, muitas vezes, a humildade de reconhecer que, cara, você tá certo. Pô, obrigado por orientar dessa forma, entendeu? É uma constante de humildade, principalmente aceitação, de entender que muitas vezes você está errado e que você pode aceitar opiniões alheias. Eu gosto muito dessa frase e ela faz parte dos valores da Tomorrow como negócio. Influenciar e ser influenciado na busca do que é certo. Resumindo tudo que ele falou aí. Que é você tá ali com seu sócio, influenciando as decisões e se deixando ser influenciado, mas na busca daquele propósito, daquele objetivo, do que é certo, do que é idôneo, do que é ético, e entregar o que o cliente precisa, como ele precisa, no formato que ele precisa, com as condições que são necessárias para ele. Então, assim, ter essa empatia. Né? E aí você tem que acrescentar também, que eu acho importante, tá bem claro a divisão de lucros e prolabore também. Isso. Porque o dinheiro, desde quando o mundo é mundo... Foi motivo de discórdia, de problema, então, assim, de guerra. Definir quais são os critérios, quando que eu vou retirar. Não ter medo de conversar sobre dinheiro. Isso. Não ter medo de botar na mesa os problemas. Não ter medo, eu vou falar isso agora. Porque ele falou, transparência. A vida, ela é feita de ciclos, né? Em alguns momentos nós estamos bem, em outros momentos nós... Então, assim, com o seu sócio, você tem que ter essa abertura, essa transparência. Esse momento, numa sociedade, vai ter um momento que um está mais produtivo que o outro, que um está com dificuldade pessoais, financeiras, de saúde. Então... Um ponto que ocorreu aí recentemente, no final do ano passado, eu estava quase tendo um burnout. Minha produção estava zero, assim, estava muito ruim. Eu estava produzindo muito pouco do que eu era capaz. O João olhou, viu, falou nada. Só, cara, vou tirar férias, vou parar aí um tempo. Ele, cara, por favor. Foram 10 dias de afastamento que eu fiquei, E assim, situação rolando, tudo. Cara, 10 dias voltei. Renovado. Altamente produtivo. E, cara, é entender o outro lado, né? É entender o que tá acontecendo. Eu acho que ele precisa tirar umas férias aí. Mas ele não tá improdutivo. O problema é esse. O problema dele é o estresse, tá ligado? O pessoal até fala, né? Que a gente brinca. Mas é o seguinte, se tornar... Se tornar desnecessário para a empresa. Isso é importantíssimo. Até para aumentar o valor de venda do seu negócio. Isso é muito difícil, né? Como que você se tornar desnecessário. Essa é a minha meta. Essa é uma meta. Toda empresa que eu entro, eu quero me tornar desnecessário. Aí vem outro que eu gosto de falar, que é para que isso aconteça, tanto o Bruno quanto eu, nós precisamos desenvolver uma coisa chamada delegação planejada. Difícil. O que é isso? É colocar pessoas melhores do que nós exercendo determinadas funções. Então, assim, hoje, minha meta
de negócio é justamente isso. Eu ser desnecessário, mas para eu ser desnecessário, eu tenho que colocar alguém igual ou melhor que eu. Prefiro que seja melhor que eu. Se for igual, tudo bem, mas se for melhor, eu vou ficar mais feliz ainda. E, enfim, na Tomorrow é a mesma coisa, para depois você poder tocar outros negócios. E a importância disso, porque de repente você acha que, de repente você pensa que você é dono do negócio, mas você não é dono. Nada. Você é o melhor funcionário, é. 24/24, acabou. Já que a gente está falando de empresa também, um ponto que todo mundo erra é centralização do processo. Você centralizar tudo. Você quer resolver o problema da impressora ao problema da gestão do não sei o quê. Cara, é você querer achar que é o dono de tudo e tem que fazer tudo. Cara, e assim, se você está contratando pessoas, elas têm que ser hábeis e capacitadas para resolver problemas também, cara. E muitas vezes você delegar aquilo não é uma ofensa. Não é um... E você quer ser o herói o tempo todo, quer ser o fodão, né? Você mesmo se julga, eu sou fodão. Cara, você não é fodão, você é ignorante. Você não tá limitado. Você é limitado, você não tá conseguindo delegar o que precisa ser delegado. E sabe uma coisa, porque a gente, nessa correria eu falo também porque o escritório jurídico é a mesma pegada, é uma empresa também. Assim. Mas assim, às vezes você pensa assim, putz, até eu treinar aquela pessoa, até eu explicar, vai demorar tanto, eu vou lá e faço. E aí você tá nessa já há 2 anos. Isso, não treina ninguém. Não treina ninguém. E o negócio fica parado, e quando você vai ver, você tá fazendo, você tá consumindo tempo do seu tempo que podia estar sendo utilizado em algum recurso da empresa que vai te gerar mais receita. O alinhamento é importante justamente para isso, por exemplo. Quando que é a hora de você contratar a gente? Tem um alinhamento nosso aqui, é muito simples. O João só vê eu trabalhando. Ele vê eu trabalhando, ele já entende. Caramba, velho, isso aqui tá muito falho nisso. Isso aqui tá acontecendo. Já tem um diagnóstico já tem uma pronto. Visão terceira pessoa. Porque ele tá em outra operação, dentro da mesma empresa. Ele tá fazendo outras coisas, mas ele tá olhando a minha gestão, ele tá vendo que o negócio... Aí eu começo a pontuar, olha, isso aqui não é assim, essa pessoa não tá ocupando a função correta, esse processo não tá errado, essa entrega não vai acontecer, por isso e isso. Vamos atacar essa área. E situações que aconteceram já, por exemplo, aquele sócio que ele pensa muito mais na parte humana, que eu acho importante, mas, por exemplo, eu não vou demitir aquele funcionário, tadinho dele. A mãe dele... o cachorro tá então você, às vezes, você pensa não como no seu negócio também, acho que... É muito, assim, é legal você pensar na parte humana, mas eu valorizo muito as pessoas em si. Eu gosto de valorizar humanos, eu gosto de pessoas ao meu lado, porque eu acho que a construção, ela é uma energia e tudo mais. Só que você não pode ser bobo, você não pode ser tonto. A pessoa, o justo é o justo. Tá? Eu tava com essa... Então, divagamos um pouco. Eu tava com a pergunta ali que tá falando de questões societárias e tal. Na sua opinião, assim, o que é... Dá uma saída. Mas foi um assunto legal, pô. Pessoal, vamos voltar aqui. Só voltando pra Terra. O que... Vamos lá. O que você acha, assim, do ponto de vista estratégico, para o cara sair de uma sociedade sem perder dinheiro? O que é que ele deve fazer? Primeiro de... Tipo assim, entrei, pô, tô vendo, cara, eu entrei numa furada, meu Deus, o que é que eu faço para sair dessa? Tá. Para ajudar você que tá sofrendo e angustiado. Deve ter muita gente assim, né? Brasil afora. Muita gente assim. Vamos lá. Vou abraçar o seu coração. Porque é complicado. Você entra numa sociedade que promete mundos e fundos e não sei o quê, que a empresa vai fazer isso, que ela é altamente capacitada, aí você entra lá e você vê que o negócio é bizarro, a operação é toda medonha, não tem processo nenhum. Não era aquilo que eu queria. As pessoas não... Quebrei a cara com sócios. E aí a gente tem que pensar, isso se chama dissolução da sociedade. Nesse caso, fechar a empresa. Vamos colocar 2 cenários que eu acho legal. Ótimo.
Ótimo. O primeiro cenário é aquele negócio, eu não quero mais essa empresa, não quero mais trabalhar com você e também não quero essa empresa. Então a gente tem que fazer o quê? A dissolução da sociedade. Tá. Deixar a empresa, fazer com que ela não exista mais. Sabe o que acontece na prática? Sócio brigou? Simplesmente eles não fecham a empresa. Eles não se... Já acontece, tem gente assim. Eles param de trabalhar. Eles param larga. de trabalhar. Por exemplo, um sócio faleceu. Vamos supor, tem 3 sócios. Um faleceu e era, de repente, o cabeça do negócio, ou tinha uma expectativa. Os outros 2 continuaram. E por algum motivo eles não se falam, não tá legal. E eles simplesmente desaparecem. Perdem contato, porque a briga foi feia. Perderam o contato e você quer fechar a empresa. Olha a responsabilidade disso. Eu vou fazer um comentário depois sobre isso. Tá. Porque eu passei uma experiência similar, tá? Então, já aconteceu isso. Eu já tive que atuar num caso desse. Aí você tem que fazer o quê? Dissolver a sociedade judicialmente. Mas a pessoa, às vezes, deixa aquilo por anos. Sim. E olha o impacto disso. Passivo fiscal gigantesco, porque... Passivo não... fiscal gigantesco. E outra coisa, aquele sócio, você sabe como que tá a vida dele 2 anos depois? 3? Não faz ideia, né? Você sabe se ele tá usando a empresa, se ele tá... Se ele tá vivo também, né? Ainda tem isso. E aí o que acontece? Toda a questão, não só tributária, mas de responsabilidade civil, criminal, Sim. da empresa, você é responsável. Então esse cara daqui 3 anos, de repente pegou aquela empresa que não tá mais ativa e vende, faz empréstimo. Isso vai te atingir de alguma maneira. Ah, mas não fui eu que fiz. Mas aí que tá. A gente tem que começar a trabalhar com a realidade. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, meu, você já perdeu. Já foi. Você já perdeu anos de sono e estresse, enfim. Eu passei por uma situação que eu abri uma empresa para fazer aplicativos de jogos e tal, com um sócio. E simplesmente ele foi promovido no trabalho, ele falou, não vou, mudou de país e tal. A empresa ficou aberta. Só que eu e ele, a gente cagou para a empresa, deixou lá, e o contador não mandava nada, não avisava nada e tal. 6 anos depois, eu falei, peraí, eu tinha uma empresa aberta, um CNPJ aberta, então, não sei o quê. Eu fiquei sabendo disso porque eu ia abrir uma MEI, sabe? Na época, né? E aí eu falei, não, você não pode abrir porque você já tem uma empresa aberta. Eu, caramba, e agora? Aí, para correr atrás de tudo que faltava, não sei o quê. Cara, foi um mês de sono ali para limpar tudo, assim. Você conseguir a assinatura daquele sócio que você nem tem mais o telefone. Não, e juros, não sei o quê. Pra fechar, você tem que pagar. Aliás, você só consegue fechar uma empresa depois que você quitar todas as dívidas. E assim, não tinha dívida nenhuma, mas tinha por mês você tem que pagar o... Então, mas essa é a dívida. Às vezes não tem dívida nenhuma, mas para você manter uma empresa aberta, você tem que pagar. A taxa de fiscalização. Não, tinha um monte de coisa enrolada que eu tive que... Liguei para esse sócio, a gente rachou, ele rachou o bico na época, né? Falou... E tem outro detalhe, existem as obrigações acessórias que envolvem a operação de uma pessoa jurídica. Então, assim, às vezes você não tem movimentação financeira nenhuma, mas você tem que informar para o fisco que você não tem movimentação financeira nenhuma. Exatamente. Senão você é passivo, você é passivo de multa, e assim, não declarei imposto de renda, não declarei nada. Declarar também todo mês, você tem que declarar. Não, no final das contas eu fechei tudo certinho, corri atrás de toda a documentação, liguei para esse sócio, a gente vai... Sua empresa era qual que era? Ele era limitada? Cara... Tudo bem, porque assim, imagina a empresa que é sociedade anônima, que tem que fazer a ata de assembleia. E o cara sumiu. O cara sumiu, né? Foi embora. Tem como fazer. Você tem como você fazer uma ata de assembleia, mas assim, é muito mais complexo. E, então, respondendo... Eu tive que vender algumas coisas para poder pagar no final o fechamento. Então, para ficar tudo bonitinho, limpo e tal. Né? Então, mas isso é muito comum. Empresa inapta, né? Inapta. Inapta. Isso. É muito comum. Aí, nesse caso, é um caso que talvez não é tão complexo, porque todo mundo quer fechar a empresa e eles brigaram. Tem essa situação. Aí, o que é... A sua pergunta foi... Como sair da sociedade sem perder dinheiro. Como sair da sociedade... Primeiro que sair de uma sociedade sem perder dinheiro é quase impossível, né? Perder pouco. Perder pouco. Mas o principal é... A gente tem que fazer o seguinte, procurar um advogado e, primeiro de tudo, fazer uma apuração de haveres. Então, é sentar
e a gente vai falar, essa empresa tem dívidas, qual que é o patrimônio dela? Ativo mobilizado, imobilizado, fazer o balanço dela, apuração de haveres. Se tiver alguma apuração de haveres, o que é? Tem dívidas, como que a gente vai pagar? Tem maquinário, tem os ativos? Dividir todas as responsabilidades, pagar todos os tributos, e aí se fecha a empresa. Você pode. Agora, uma coisa que acontece muito também é quando um sócio tem que sair. Quando um sócio quer sair e o outro não quer sair, ele quer continuar com a empresa. Aí é vender a parte de um para o outro. E como que faz isso se os dois estão tretados? Põe um advogado para conversar um com o outro. Então, por exemplo, olha só a importância. Recentemente teve um caso lá do escritório, não vou falar o nome também. Acho que não é bom, né? Não vou falar. Mas o que acontece? Era uma sociedade e por questões pessoais, as sócias não estavam se entendendo e elas queriam se separar. Uma sócia tinha maioria, só que elas estavam com um aluguel, com todos os equipamentos numa sala estratégica, numa região. E com quem vai ficar a marca da empresa? O ativo intangível. O ativo, exatamente, que tem um valor aqui. Sim. Valor, às vezes, subjetivo, mas tem hoje métricas também para você avaliar isso, né? Sim. Quem vai ficar com o nome da marca, quem vai ficar no lugar da operação da empresa, porque se você vai ficar, por exemplo, aí olha que complexo que é isso, que é importante, por exemplo, você vai sair, mas aquele sócio que vai sair, você tem que definir se ele não vai, se ele, a proibição dele de montar uma nova atividade igual no mesmo bairro, por exemplo. Essa empresa tinha empréstimos e a apuração de haveres e esse acordo entre sócios de retirada que foi feito justamente para avaliar essa hipótese. Então, é a apuração de haveres, que é o nome disso. É a apuração de haveres que a gente fala solução parcial. Na verdade, é retirada de sócio. Um sócio compra outra parte. Aí você vai avaliar, por exemplo, o que ele faz tem o valuation da empresa. O que ele aportou e o que ele está devendo para a empresa. A empresa tem empréstimo, mas nesse caso, ainda bem que nesse caso, que é o que eu mais recomendo, os próprios sócios se organizarem. Sim. Porque às vezes a pessoa também não tem dinheiro para comprar outra parte. Sim. E faz uma organização, faz uma conversa. Faz uma conversa. Você pode ficar com esse bem, pode ficar negocia com esse outro. Um parcelamento também. Parcelamento. Aí tem a questão que muitos sócios não sabem, que ele fica responsável até 2 anos. 2 anos por todos os Por todos, passivos. É importante falar aí. Muito importante. Atenção, você que quer sair da sua sociedade. Assim, a partir do momento que eu sair da sociedade... Prepare o seu coração durante 2 anos na mão. Exatamente. Eu não tenho mais responsabilidade. Eu saí, não, negativo. Você fica responsável até 2 anos. Por até 2 anos por essa empresa. E se a empresa começar a tomar atitude de má fé? A empresa? Por exemplo, sem o sócio. Vamos sócio supor. saiu, eu vou embora. Saiu, não sei o que, tal. Como é que é? E a empresa resolve chutar o balde. Os sócios Aí entrou na empresa... Não, aí os sócios começam a fazer empréstimo desenfreado, sei lá, tô dando um exemplo bem sacana. Esdrúxulo, sacana. Mas sabe o que eu entendi. Sabe o que é legal também? Você tocou num ponto importante. Porque é como se a empresa quisesse dar um golpe nesse sócio que... você saiu, mas ele é responsável por 2 anos. A empresa, por exemplo, se endividou, né, fez um empréstimo e aí, lógico, depois da saída do sócio. Aí, mas nesse caso aí não tem responsabilidade, porque ela está adquirindo ele está onerando, ela está onerando a empresa depois da saída do sócio. A responsabilidade, nesse caso... É dos que permaneceram. Das consequências da saída dela para trás. Até 2 anos. Tá. Então, é justificável. É justificável. Porque, de repente, porque aí... Justo. A legislação entende, até 2 anos dá para você ter, de repente, um problema que naquele momento você não enxergou, mas é daquela época que você tava. Legal. Que também não faz sentido. Agora, uma coisa importante, eu estou falando assim, muita gente não pensa também, que às vezes dá muita autoridade para um sócio movimentar a conta bancária, fazer o empréstimo. Então, a melhor recomendação é o seguinte, coloque no seu contrato social que a movimentação, a
o empréstimo, que seja pelo menos assinatura em conjunto dos dois, ou coloca um teto limite para isso. Sim. Porque às vezes você pegar toda hora assinatura em conjunto dos dois para movimentar, fazer... E eu complementaria não só isso, mas também pro sócio que está à frente do financeiro, a geração de relatórios. Extrato bancário, conciliação bancária. Fiquem atentos, pessoal. Extrato bancário, conciliação bancária é fundamental. Se o seu negócio não tem isso, corra, procure ajuda, conciliação bancária. O mais simples, tá? Conciliação bancária, extrato bancário, extrato de aplicações financeiras, se houver, DRE, fluxo de caixa projetado e o balancete. Um detalhe. Receitas e despesas. Você não é da área financeira da empresa. Você não entende nada. Fala com o seu sócio. Exija que o sócio que está nessa área tenha isso aqui é o básico, tá, pessoal? Existem outros relatórios, outras métricas financeiras, mas esse aqui é o dever de casa básico. E o que é uma conciliação bancária? Conciliação bancária... Eu acho legal falar para o pessoal. Por exemplo, todo dia você tem movimentações de entradas e saídas. É interessante que você tenha um RP, que é um sistema que vai pegar esse extrato e dentro do sistema você vai subir esse extrato e você vai ter lá o que entrou, o que saiu, e isso vai ser transformado em um relatório mensal, uma DRE, um balancete. Então, você fazer a conciliação bancária é uma verificação de todas as entradas e saídas que aconteceram no seu negócio. E facilita a auditoria também. Tudo. Cara, e se você não entende nada da parte financeira, nada. Se você pegar todos esses dados e jogar numa IA, ela vai te dizer. Ela vai te dizer exatamente o que está errado, o que está certo. E é legal também, por exemplo, uma DRE. É legal você entrar com esse software financeiro, mesmo que você não entenda nada. Cara, me explica isso aqui, me pontua o que aconteceu, me dá um parecer da parte financeira. Vai se integrando desse assunto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Que nem o João cuida dessa parte. E se algum dia ele vier a falecer ou tiver uma situação... Não. Bate na madeira. Eu quero viver! Não, mas se algum dia acontecer alguma coisa, ele falar, Bruno, tô indo embora, tal, toma aqui minha parte, ou vou vender minha parte para você, não sei o quê. Você vai ter acesso a tudo. Cara, você precisa saber gerenciar isso e você precisa saber quais são os seus caminhos e as suas necessidades ali para resolver esse problema. Então, sempre procura se integrar. Por mais que você não domine 100% o assunto, é interessante você, pelo menos, estar ali... Ter um conhecimento, nem que seja superficial, mas tem. Tem o Sebrae, que tem aulas para iniciantes. Às vezes você não tem... De repente você está começando agora e você não tem uma grana para investir num software legal, num curso. Pô, o famoso Excel. Imprime os extratos bancários, né? E aí a conciliação bancária nada mais é do que despesa, receita e despesa, pagamento, e é isso. Para você atingir, né? Exatamente. Depois de você gerar os relatórios finais quando encerrar o mês. Bom, vamos lá. Vamos... Tá legal hoje. Pô, tá rendendo muito aqui. A questão dos exemplos. Eu acho importante, assim, muita gente... vamos colocar também, o pessoal que é obrigatório e muitos contratos não estão tendo isso, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. LGPD. E ela vincula, não tem essa de limite de empresa não, tá? Empresa pequena, média e grande, nem se fala. Que é? O seu contrato... Alô, atenção. O seu contrato tem uma cláusula da responsabilidade do tratamento de dados sensíveis LGPD? Sim ou não? Responde aí no... Não sei se tá. Não, hoje não tá online. Hoje não tá online? Uma coisa que é muito simples, né? Quando a gente fala de geral de proteção de dados, você que trabalha com dados dos clientes, o ponto crucial, o doutor vai conseguir complementar, é você ter um termo de concessão.
é você autorizar a empresa a usar o seu CPF, o seu endereço para gerar um cadastro. Então, o cliente tem que ter a ciência de que esse dado está sendo usado para uma determinada finalidade. Só isso aí já vai blindar você de muito problema. De muito problema. A multa é pesada. A gente está falando de 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais. A multa. Então, o termo de dados é você mostrar de consentimento. E não só isso, é você também com os seus fornecedores. Agência de marketing, por exemplo, que capta dados sensíveis do seu cliente e divide eles com outros prestadores de serviços que vão fazer o tratamento dos dados, edição de vídeos. Sim. Tudo isso passa por uma cadeia que você tem que cumprir alguns critérios básicos. Vamos colocar. Primeiro é o que o João disse, é você assinar, fazer um acordo ou no seu contrato social ter um adendo da responsabilidade do seu prestador de serviço, do seu cliente, com a lei geral. Ou seja, tem que ter um plano de contingência caso esses dados vazem, eventualmente. Ele é fiscalizado pela Agência Nacional de ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão fiscalizador e regulamentador da atividade. E muitos contratos não estão colocando isso. O Marco Civil da Internet também, eu acho interessante falar. Mas acho que é basicamente isso, né? Sim. Essa foi muito problemático quando entrou. Todos os sites foram obrigados a colocar o termo de aceitação de cookies e tal. Mas até hoje eu vejo que os sites, todas as empresas não estão lidando muito bem com isso. Algumas têm isso regulamentado, mas a grande maioria lá não deu o devido tratamento para esse caso, né? Sim. Eu entendi. Parece assim, a lei não pegou, né? Que fala. Não sei se pegou. As pessoas cumpriram uma pauta, só que também o negócio foi e ninguém segue isso à risca. Assim. Eu acho assim, a gente pode usar o termo assim, não sei se não pegou, mas ela teve um caráter no mínimo educativo. Porque foi muito divulgado e muitas empresas... mas foi até divulgado... empresas menores... Não, todas, isso é internacional, né? Mas veio com muita ameaça também. Falaram que você ia quebrar sua empresa, não sei o quê. Todo mundo foi lá, todo mundo correu atrás, mas até hoje ninguém toma a devida Eu mesmo fiz um investimento alto para adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem que adequar, isso é importantíssimo. E isso também valoriza o seu negócio. Você deixa de ser amador, né? Isso. Você está mostrando para o seu cliente, para a sua base de clientes, que a sua empresa está tratando os dados e informações de forma segura e correta. Então, segura, correta, exatamente. Se houver um vazamento de dados dele, pode ter certeza que não foi através da sua empresa, foi em outro cadastro aí que foi feito, em outro cookie aí que foi aceito, que não foi o seu. Por isso que é importante, às vezes, você nem ficar com os dados, né, do teu cliente, né? Essa lei até, ela exige um plano de contingência em caso de... Isso, de vazamento. De vazamento, né? De dados. Você tem que estar bem definido o compliance da sua empresa. Né? Vazou o dado, você tem que comunicar imediatamente os seus clientes, se proteger, tomar algumas ações para manter essa... Para tentar atenuar os danos. Que legal. E falando dessa parte de registro de marcas Deixa eu fazer uma pergunta que é bem importante. Vamos supor que vazou os dados, eu não fazia nem ideia que isso... vazou, não sei. Passou um ano, se descobre. E aí? Você consegue justificar na justiça, tô tendo vazamento de dados há muito tempo, não sei o quê. A partir do conhecimento você deve divulgar. Ela fala que você tem que divulgar e ter um plano para isso. É difícil isso, porque eu não peguei nenhum caso ainda nesse sentido de vazamento de dados, né? Porque vazamento de dados... Um hacker entrou, por exemplo. Vazamento de dados acontece toda hora. Tanto que, por exemplo, um caso, uma pessoa que eu conheço, não vou citar nomes, simplesmente teve os vazados aí de uma empresa e as pessoas começaram a fazer... Ligação no nome dessa pessoa, começou a fazer empréstimo, começou a fazer empréstimo de produto.
essa pessoa teve que, depois de um tempo, ela tava com o nome sujo no Serasa, ela nem ela sabia o motivo. Nossa. E Sabe- aí entrou um processo jurídico contra a empresa, porque a empresa não estava com a devida segurança em cima disso. Mas sabe o que acontece? Eu não sei se aconteceu, Zé, mas assim, a pessoa vai comprar um apartamento na planta. Vou dar um exemplo. A pessoa comprou um apartamento na planta. Quando tá para entregar, começa a ligar várias empresas, se passando pela construtora, É. dizendo que vai ter um coffee break, É. alguma coisa assim. E aí são empresas de imóveis planejados, por exemplo. Como é que seu Esse é nome foi parar lá? Esse é um entendeu? clássico vazamento e a construtora é sim responsabilizada. Só que ninguém faz nada. Só né? que ninguém faz nada porque parece que ficou comum isso, né? É, então. Não sabe informar Peraí, mas de onde foi. Pô, que- o cara consegue saber quem comprou os apartamentos, a empresa, ela liga se passando pela construtora, dizendo que vai ter uma oferta para os clientes da construtora X. E aí a pessoa vai até o evento pensando que vai ter algum desconto de decoração, móveis planejados. Chega lá, é uma armadilha, não tem nada a ver com a empresa para vender móveis planejados. Isso é comum, muito comum. E acaba até vendendo. Já que eu já tô aqui, fui enganado, Não, mas é, deixa cara, eu ser mais preço enganado mais um bom, pouquinho. E aí, pior ainda, o cara começa com 45 mil e depois chega em 12, né? Ah, como é? Mas, pô, então assim, como que o cara conseguiu isso? Qual a consequência disso? Quem Aí- sabe um dia alguém começa a entrar com ações relevantes e denúncias para ver se melhora isso. Mas é problemático, né? Porque ninguém toma um ponto, acho que do brasileiro é sempre ver que o problema é sério e ninguém faz nada. Deixa a coisa pegar fogo e simplesmente por não querer. Não, eu tô cansado, eu não vou atrás disso. Não vou. E hoje se vende, né? Vende dados, né? Você já foi Sim. na Santa Efigênia? Tem a. Os caras, às vezes você tá ligado. Mail, vende. Vende dados, entendeu? É complicado isso aí. E. Cláusula anticorrupção. É importante ter Sim. um contrato. Quem são os seus parceiros comerciais? Você recebe produtos? Às vezes, a sua empresa recebe produtos. Sim. Esses produtos que você está recebendo, ele pode ser produtos ilícitos. Então, você fazer que eles chamam due diligence, né? Due diligence. É tudo em inglês, mas o que é? Nada mais é do que você fazer uma investigação dos seus parceiros de negócio para saber com quem que você está se relacionando. Se eles têm uma postura idônea, são empresas... É um trabalho também jurídico isso. Sim. Esse é um trabalho jurídico. Essa due diligence, ela é muito importante nos projetos de valuation e venda de empresa. E até para aportar dinheiro. Então, assim, a pessoa que está interessada em vender sua empresa, é muito importante que antes de entrar no processo de negociação, de valuation, você ter essa parte de governança muito bem definida e essas questões de auditoria interna, ver como estão seus processos financeiro, fiscal, operacional, a questão que o doutor Felipe falou dos fornecedores. Seus fornecedores, como é que eles são? Eles têm uma conduta ética e transparente? A mercadoria deles é uma mercadoria legalizada? Porque tem casos de fornecedores que misturam mercadoria original, legalizada, com mercadoria contrabandeada. Mas é uma pergunta até. Vínculo trabalhista. Vínculo trabalhista. Nós, como uma agência de marketing, vamos supor que a gente tem um cliente nosso que ele vende no e-commerce dele um produto falsificado. A gente é responsável por isso? Ou o contrato ali pode nos proteger dessa? Não, o contrato, eu entendo que vocês deveriam, como vocês já têm uma Porque cláusula. não é possível você investigar tudo também. Porque, né? olha, vou dar um exemplo, assim, vou dar hipóteses que, assim, existe defesa para isso. Só que você imagina, por exemplo, geralmente a agência de marketing ou produtora, eles que postam os vídeos, eles editam, eles têm acesso à conta. Então, de repente, ele está fazendo uma publicidade enganosa, pode acontecer. Sim. Não está seguindo alguns critérios regulatórios. Por exemplo, tem o código de ética do advogado. Sim. E você está fazendo uma campanha e está indiretamente
auferindo renda para um criminoso. Ah. Então, assim... O buraco é mais embaixo. Né? Então, Por isso assim... que nosso crivo com os clientes que nós atendemos... Você está entendendo? ele é muito rigoroso. De alguma maneira, pode se vincular, por exemplo, esse criminoso... Dá um caso aqui. Isso é muito importante. O cara frauda, sei lá, faz fraude bancária, vende produto que não entrega, comete o famoso estelionatário. Mas esse cara, a participação dele ele é estelionatário, mas indiretamente uma agência X está promovendo ele e não se atentou a casos corriqueiros dessas fraudes, desses estelionatos. Sim. A partir do momento que uma agência, por exemplo, num caso hipotético, você descobriu que aquele cara está cometendo crime, está fazendo estelionato, você corta a relação, por quê? Você tem uma cláusula no seu contrato, que diz que... anticorrupção, boa conduta, corta. Agora, você descobriu, ou ele está há 3 anos, você está promovendo o cara vendendo. 3 anos você não descobriu. Pode caracterizar indiretamente que você possa estar em conluio com ele. Tem um prazo para você não caracterizar que você está conivente com a Eu acho prática? assim, a partir do momento que você descobriu isso, de alguma maneira... E se você descobriu com 3 anos? Então, aí que tá a importância do due diligence, da cláusula. Mas vamos supor que... As partes declaram que estão dentro da legislação, que cumprem rigorosamente a lei anticorrupção, que não estão expostas a atos, sei lá. Perfeito. Entendi. Perfeito. Motivo de rescisão direta, motivada, de cumprimento dessa cláusula. Se você realmente não percebe que o produto que o cara vende é falsificado... E aí a gente vai ter que provar isso, né? Tá. Assim, é mais difícil, eu quero dizer o seguinte, assim, não é para você sair daqui assustado. Não você, assim, a audiência. Mas é importante saber que isso pode configurar sim. Porque provavelmente algumas empresas não, mas tem gente que está se beneficiando disso. Sim. Você está promovendo venda de um criminoso. Isso. Indiretamente, você está se beneficiando dessa renda. O dinheiro que ele está recebendo com a prática de atos ilícitos, ele está pagando você. Então você tem responsabilidade indireta? Tem. Atenua? Sim, mas pode existir. E agora sim, para que correr esse risco? Vocês estão entendendo, pessoal, como é importante ter uma assessoria jurídica no teu negócio, na tua empresa? Quais são você fala, é um custo. Muitas vezes esse custo aí tá aqui, é a justificativa. Você está se prevenindo de uma avalanche de problemas que pode vir a acontecer com você, entendeu? Exatamente. Hoje você consegue buscar, fazer uma pesquisa mais... Você não vai ter dados sigilosos. A gente não tem acesso a dados sigilosos, né? Mas tem dados que não são sigilosos que a gente poderia ter acesso. Ações, certidões de ações civis, por exemplo, nesse caso. Consulta do CPF no Consulta SPC do Serasa. Você está se envolvendo com um cara que ele é um bom... Por exemplo, até para tomada de decisão. Não é só para isso, até para uma tomada de decisão. Tem um negócio importante, com um valor expressivo. Vale a pena você contratar. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha lá. Então, a gente está recebendo uma... Não sou eu, né? Isso aqui foi pergunta da audiência pro Dr. Felipe. Tem um sócio... Eu tenho um sócio com pouco conhecimento, convivência e não tenho uma relação muito próxima. Estou observando atividades questionáveis ou suspeitas. Eu tenho acesso à base do SPC Serasa. Tenho as informações dele no contrato social. Posso fazer uma consulta do CPF dele ou estou infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, pode. Pode? Você pode fazer a consulta, o Serasa pode fazer a consulta, não está infringindo porque você não está divulgando isso para terceiros. Você pode fazer para qualquer momento. Para qualquer momento. Você não está expondo. Assim, o que você não pode é expor. Olha, mas você fazer para se resguardar, legal. Você pode. E você pode compartilhar com os outros sócios ou você tem que chegar para eles, façam uma pesquisa porque... Eu acho que pode, porque nesse caso específico é de interesse deles, saber. É de interesse da sociedade. Da sociedade. Bem-estar comum da sociedade. E aí uma dúvida, vamos supor que vem um cliente para Tomorrow, um lead que chegou altamente qualificado, mas é um negócio um pouco suspeito, vou fazer uma pesquisa.
Ele sabe que eu pesquisei sobre ele? Ele tem Não. como saber ou... Não tem. Isso é transparente? Ou não é transparente? Isso é... Não, na verdade, assim, você nem vai avisá-lo, né? É. Não, você não vai avisar, mas assim, ele não tem teria como saber. Não Não teria tem como saber também. É, porque é uma situação delicada. Você não vai poder chegar pra pessoa e falar, ó... Quer ver um exemplo? Um exemplo que não é de empresa. Você vai vender o seu imóvel ou comprar um imóvel. Sim. Você deve fazer isso. Ah, Por quê? Se você não pesquisa a pessoa que está te vendendo, aquele imóvel ele pode estar sendo objeto de uma penhora de justiça. Teve até um caso Processo aí trabalhista. O cara é empresário, tem uma isso. empresa, tem vários bens, e justo aquele que você comprou... E assim, não, e, por exemplo, se for um casal, você tem que pesquisar tanto o homem quanto a mulher. Então, Os dois, exatamente. Inclusive eu faço isso também. A gente está fazendo. Então você tem que pesquisar. E não é comum você achar dívidas... E Geralmente tem um detalhe também. Geralmente, para financiamento imobiliário, bancário, a aprovação do crédito ela só existe com todos esses documentos em dia. Certidão de ônus, aí vai todo... E são os mesmos documentos. Olha que interessante. Os mesmos documentos que você pede para comprar um imóvel, você pede para o sócio. Isso. Certidão de protesto, certidões civil, certidões trabalhistas, criminal. Aí você faz uma pesquisa de todos os processos, que aí todos os estados, ele é daqui de São Paulo. Você vai na Jusesp e coloca o CPF para ver se ele tem empresa, que é público, tá? Sim. E, aliás, isso é público. Então, a pesquisa com dados públicos não tem problema. O problema é a pesquisa com dados sigilosos. Mas como isso é possível? Não sei. A gente sabe que existe, mas... E para fazer essa pesquisa, eu vou pesquisar sobre essa pessoa. É fácil o site que eu encontro isso aonde? Ou falo com o advogado para fazer? No Brasil, né? Exatamente. Porque eu já vi sites que você, para fazer uma pesquisa sobre uma pessoa, você tem que pagar. Tem startups disso, né? Que elas vinculam no sistema de fontes públicas. E aí você paga... No nosso escritório a gente tem isso. Eu não vou falar o nome, mas você consegue colocar o CPF e você tira todas as fontes públicas de dívida, se ela é uma pessoa que tem sociedade de empresa, se ela tem partido político, dívidas, você faz um check-up dela. Aí também a Jusesp te ajuda com isso. Processo trabalhista também é importante você ter. Legal. Pô, às vezes você até descobre coisas de você mesmo ali que você não sabia que você tá... E o Serasa faz isso. O Serasa faz isso. Pessoal, mas... Agora tem só uma parte que vocês não falaram, mas eu acho importante. Só para encerrar, a gente não falou, mas é muito comum também o empresário que começa um negócio e não registra a sua marca. Eu ia falar, mas o Bruno me interrompeu. Eu ia fazer a pergunta da... Desculpa. Mas você tem essa pergunta aí? De como proteger a marca antes que alguém roube de você, né? Fazer seria o registro no NPI. E eu complementaria, porque eu já tenho uma expertise vasta nisso aí. São algumas marcas aí que eu já registrei. Mas, assim, eu acho que você tem que ter o maior cuidado, primeiro, é a escolha bem feita da classe que você está colocando, porque às vezes você vai, coloca numa classe e vem outra empresa, coloca numa classe que é muito parecida com a sua e isso acaba gerando conflito de imagem. O que eu tenho de experiência com isso é você escolher um escritório para fazer isso. E logo no primeiro mês ele já começa a querer criar protesto num negócio, tá querendo fazer protesto em cima de outra coisa. Tem alguém aqui, daí o valor disso é disso. Ou seja, o cara... Tem gente que vive disso, né? Ele tá querendo monetizar sobre o seu assunto. Ele tá criando uma brigas que não precisam ser... Um desespero, uma certa emergência no registro que não cabe no momento. Ele quer que você... Ele ameaça... Na verdade, ou seja, ele não está sendo seu parceiro em registrar. Tem empresas que ligam para você ameaçando, olha, tem uma empresa com esse nome e tal que já está para entrar com o registro da marca, ou que tem um registro da marca e você precisa confrontar. Então, tenha muito cuidado, né, com isso. Duas dicas, além dessas, da classe, que eu acho legal,
A dica importante é registre sua marca. Independente. Independente, porque é o seguinte. Muita gente fez uma pergunta, muita gente pensa e já fizeram essa pergunta. Mas, doutor, vou fazer uma pergunta que poderia vir. Doutor, eu tenho uma empresa há mais de 10 anos. Esse cara registrou a marca agora. Perdeu. Eu perdi? Perdeu. Porque Ele não vai analisar o tempo, mas sim não existe o tempo. registro. E tem um artigo para isso. Ele fala, quem registrar primeiro tem prioridade. Mas se a pessoa tiver registrado, não registrado, mas a pessoa tem informações, sei lá, e-mails trocados com o nome, perdeu. Não consegue provar que o nome dela O que vale é o registro. Olha só, que muita gente não sabe. Então, às vezes, o cara construiu uma marca relevante naquele bairro, naquela região. Não, naquele país, às vezes, né? E aí ele tá muito mais tempo. Aí vem um outro cara que tem conhecimento, tem uma empresa de 3 meses e registra essa marca. Esse cara vai notificar essa empresa vai perder esse processo. E pior que isso, ela já construiu todo o caminho para outra empresa trilhar. Sim. Então era só isso que eu queria deixar alinhado, né? É igual o domínio. Lembra quando teve essa febre dos domínios? Teve um cara que, quando teve o .com.br, foi lá e registrou o domínio Globo. Globo, né? A Globo já existia, tinha marca registrada, mas o cara chegou lá... Isso aí chama princípio da anterioridade. Mas se você tiver uma boa assessoria jurídica, você consegue também amenizar, você consegue adquirir de volta, mas você vai ter um problema, de fato. Você vai ter um problema, por isso que eu falo a importância de você ter uma assessoria jurídica. Ou se você não tem, vamos falar, às vezes você não tem condições nesse momento de ter uma assessoria jurídica, estude, pesquisa, a internet está aí hoje. A inteligência artificial. Você teve 1 hora aqui, 1h30 de programa só falando desse assunto. Ou então, a depender do seu orçamento, faça uma consulta com o advogado, pague o advogado, faça uma consulta, e aí tira as suas dúvidas, sejam elas contratuais ou alguma questão, né, e até aquele cara que às vezes pega a marca é lá e coloca lá de lá, mesmo ramo, sabe? Coloca o mesmo nome, também não pode isso. Não dá. Mas é isso, né, pessoal? Foi muito obrigado, obrigado Felipe, mais uma vez. E fala aí para nossa audiência onde nós encontramos, quanto é que custa... Brincadeira. Onde que se inflige a parte essa é a melhor parte, porque da última vez que eu vi não tinha, né? Mas hoje eu tenho as minhas redes sociais, Klazen Diogo Advocacia. Você me encontra no TikTok. O perfil dele é legal, viu, pessoal? Muito legal, conteúdo muito bom. No Instagram, jurídico, YouTube. Sobre direito condominial, sobre direito empresarial. Muito bom. Ele e a Cris estão arrasando aí na produção de conteúdo. Sucessões também. Ó lá. Isso daí O site deles é muito bom também. Mas fala aí, Felipe. O site é muito bom. Quem fez foi a Agência Tomorrow. Aliás, eu preciso atualizar ele, hein? Vamos conversar. Vamos atualizar ele. Mas é isso, cara. Prazer em falar com vocês novamente, estar aqui. Onde que a gente encontra você? Instagram, TikTok? Qual @? @Klazen Diogo Advocacia. Já tem YouTube também ou não? YouTube também. Bacana. YouTube, TikTok, Instagram. Dá pra fazer collab já aqui, ó. Eu fiz acho que eu fiz. Sim, fez algumas. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Todas as redes sociais do Dr. Felipe. Se isso aqui é um corte, você vai estar vendo no descritivo. Se isso aqui é um vídeo completo, vai estar no descritivo também, com as redes sociais, com tudo do Dr. Felipe. Beleza? Então, pessoal, foi isso. Mais um episódio, conteúdo incrível para você que está aí empreendendo e não está atento com a área jurídica. São pontos cruciais aqui para você olhar para o seu negócio e tentar ver se você está ali falhando em alguma dessas áreas jurídicas que foram abordadas hoje, principalmente na parte societária, na parte trabalhista, na parte fiscal, na parte de direito e propriedade de marcas. Valeu, muito obrigado. Vai atrás, confia, corre, mas acredite, tá? E é muito importante, vocês viram o que pode acontecer. Eu já senti na pele alguns problemas, o João também, outros. O Klassen vê esse tipo de problema todo dia. É o trabalho dele. E com certeza do teu lado você vai se resguardar e você vai agradecer
você mesmo de ter feito uma assessoria jurídica no começo ou numa entrada de decisão. Vale a pena. Beleza? É isso, pessoal. Valeu. Valeu. Falou. Vamos pra cima. Cortou?